quanto ao dinheiro. É impensável ter reservas de dinheiro em casa e também depósito no banco. Deus não permita que haja reservas na casa, São Maximiliano. Usar somente o dinheiro indispensável para as necessidades presentes. O resto deve ser distribuído aos irmãos pobres. Não aceitar de maneira ordinária atividades e trabalhos com retribuição fixa, escola, faculdades, para participar mais de perto da insegurança econômica do pobre e para conservar intacta a disponibilidade ao serviço do bispo e do clero. A santa pobreza é o cofre sem fundo da divina providência, São Maximiliano. Renunciar a heranças, legados perpétuos, renda fixa e todas as outras coisas preciosas que não são conformes à nossa condição de pobres. Para as aplicações das santas missas, para os trabalhos do ministério sagrado e para qualquer outro trabalho, não receber oferta alguma, senão a título de mera esmola, prontos e alegres de doar tudo sem nada a receber. A pobreza é virtude real, porque mais do que as outras, brilhou no rei e na rainha. São Francisco. Em caso de verdadeira necessidade, recorramos confiadamente à mesa do Senhor, pedindo esmola por amor de Deus. Vida de penitência. O Senhor concedeu a mim, irmão Francisco, de começar a fazer penitência. Também a nós, seus filhos, que constituímos a ordem dos frades da penitência, São Francisco morreu recomendando de fazer penitência com a bênção de Deus. O modelo é ele e devemos esforçar-nos de imitá-lo, assim como fazia os primeiros frades com grande fervor. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. São Maximiliano dizia: penitência, 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 repetia a Imaculada Bernadette. E não é esta a finalidade da nossa ordem, da ordem dos penitentes? Não convém, sobretudo, a nós aceitar este convite da Imaculada e levá-lo sobre toda a terra, isto por todos os tempos? Completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. A conformidade a Jesus crucificado, o completar na própria carne aquilo que falta à paixão de Jesus, fecundidade sobrenatural do sofrer pela salvação das almas, a expiação das culpas próprias e dos outros, devem ser a motivação e a finalidade da nossa penitência cotidiana. A nossa imolação deve ser total, sem reservas. São Maximiliano. Porém, mais que as singulares e momentâneas práticas penitenciais, devemos, sobretudo, impor-nos um teor constante de vida penitente que coloca-nos em um estado de imolação contínua. O que custa e desagrada à natureza deve guiar as nossas escolhas e o nosso modo de agir para adquirir o pleno domínio sobre os sentidos e reproduzir ao vivo, no nosso corpo, a imolação de Jesus. Esta vida não é tempo de repouso, mas de penar. Santa Verônica Giuliani. O espírito vigoroso de penitência anime o regulamento interno da vida comunitária. O levantar-se noturno antes da aurora, prolongadas horas de oração em comum, silêncio ininterrupto em cada ambiente, fidelidade e pontualidade aos atos comuns, trabalho assíduo sem descanso, jejum por 2 quaresmas em preparação ao Natal e à Páscoa, e nas vigílias das festas marianas, alimentos frugais, disciplina, mal-estar e incômodos não evitados, celas paupérrimas. Devemos levar esculpido na alma e no corpo a nossa vocação franciscana. São Pio de Pietrelcina. A penitência deve brilhar também em toda a pessoa, estar sempre vestido com hábito,
hábito de penitência feita em forma de cruz, sinal sensível da própria morte ao mundo e crucificação com Cristo, ter os cabelos bem curtos, as sandálias, os pés nus, os hábitos de tecido vil e oxalá, remendados com a bênção de Deus, desfazer-se de tudo aquilo que é só volúpia, prazeres dos sentidos, cigarro, espetáculos, bebidas, aguardente, inconciliáveis com a penitência e a imolação. Vinde, escreveu São Maximiliano Kolbe a um irmão, morrer de fome, de fadiga, de humilhações e de sofrimentos pela Imaculada. Comunidade Apostólica. Queremos ser comunidade de irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, reunidos pelo Espírito Santo de amor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pequena família em que a Imaculada é mãe e rainha, desejamos viver em fraternidade, de amor mútuo, que atrai a vida de plenitude, de doação a Jesus, presente realmente, pessoalmente na Eucaristia, centro e coração da comunidade, presente misticamente nos irmãos. Especialmente nos mais pequenos, nos menores, presente em todas as criaturas, as quais neles subsistem. No seio da Igreja e entre os homens, é este testemunho de amor pleno que somos chamados, a dar em humildade e simplicidade, em castidade e alegria, como São Francisco e os primeiros companheiros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A medida da nossa caridade fraterna deve ser Jesus mesmo. Amai-vos como vos amei. A renúncia a si mesmo é o pressuposto insubstituível. O amor de Jesus é de per si o conteúdo e a essência. A disponibilidade e a dedicação aos irmãos correspondam ao pensamento delicadíssimo de São Francisco. Se a mãe ama e nutre o seu filhinho carnal, quanto mais amavelmente não deve cada um amar e nutrir o seu irmão espiritual? A obediência sobrenatural é o sustento e guia da vida de comunidade. Aquela obediência perfeita que faz considerar vômito a própria vontade, segundo o ensinamento do seráfico Pai. Permanecei no meu amor. Uma vida evangélica de oração, de pobreza, de penitência, não terá poucas estruturas organizativas às quais cuidar. O horário para os atos comuns da fraternidade, a distribuição das funções para cada membro da comunidade, a custódia dos pobres e as coisas indispensáveis das quais se servem a comunidade. Os meios muito úteis para levar avante, com fraterna participação na vida de comunidade, são as reuniões do conselho e do capítulo da comunidade. O essencial é que incessantemente o amor de Cristo nos impele a viver em perfeita comunhão de oração e de ações, de dores e de alegrias. Para a atividade apostólica, tenha-se, antes de tudo, presente que cada membro, em força do voto mariano, é missionário, com as duas características da marianização e minoridade. A primeira nota essencial e específica de uma comunidade mariana deve ser a marianização de toda a vida e atividade apostólica, com o exemplo admirável de São Maximiliano Kolbe, colocado pelo Papa Paulo VI entre os grandes santos e os espíritos proféticos que compreenderam, veneraram e cantaram o mistério de Maria. No seio da Imaculada, a alma renasce segundo a forma de Jesus Cristo. São Maximiliano. É nosso empenho radicado no voto mariano, que comporta a obrigação da missão universal da Imaculada Medianeira, doar Maria às almas, fá-las descobrir e conhecer, fá-las amar de todo o coração, servindo-nos de todos os meios, para que ela leve as almas a Jesus e as transforme em Jesus da maneira mais bela, mais agradável e mais segura. Nós temos, escrevia São Maximiliano, uma voluntária e amada ideia fixa, e é a Imaculada. Nós vivemos, trabalhamos, sofremos
e desejamos ardentemente morrer por ela. Como Nipocalanov, também a Casa Mariana se distingue por esse caráter específico, gastar-se pela conversão e pela santificação das almas, sob a proteção e pela mediação da Imaculada, servindo-se de todo o meio lícito, animada pela missionariedade, sem limites de tempo e de lugares. Me enviou para anunciar aos pobres uma alegre mensagem. A outra nota característica, a minoridade, constitui-nos submissos a todos. Por isso também, o nosso ministério sacerdotal será submisso às ordens do bispo e dos párocos. Era esta a ideia de São Francisco, realizar um apostolado auxiliar a serviço dos pastores, para salvaguardar esta plena disponibilidade no serviço incondicional ao clero. Se estará atento a não aceitar ou aceitar, em último caso, por exceção ou por oferta imposta, atividades fixas de apostolado por conta própria, paróquias, colégios, etc. A missionariedade deverá, além disso, orientar o nosso ministério apostólico, de preferência para com as categorias dos humildes, dos pobres e dos mais necessitados, exercitando-se nas formas indicadas por Paulo VI, o amor às almas, a sua assistência, seja de massa, na boa e popular pregação, seja individual, especialmente no ministério da confissão e da direção espiritual, sempre tão necessário. De tal modo, a minoridade constitui-se a expressão mais concreta da nossa pobreza e penitência, vivificada pela incessante oração, sempre ao primeiro lugar, também para a eficácia do ministério sacerdotal. Experimentei, escreveu São Maximiliano, que só a oração obtém a graça da conversão. E também, todo o fruto da nossa atividade direta, a conversão e a santificação das almas, depende da oração. A oração nos faz estar diretamente no coração da Imaculada. Frigento, 2 de agosto de 1970, festa de Santa Maria dos Anjos. Spiritus Sancto, tribus honor